Durante muito tempo tentaram nos convencer de que o rock and roll era uma linguagem estrangeira, um produto que só fazia sentido se fosse emulado com um sotaque anglo-saxão. Imagine, por exemplo, o rigor do rock progressivo sendo atropelado pela força rítmica do maracatu. Tem uma banda pessoense que conversa exatamente com tudo isso que eu estou falando para vocês. Escuta só. Conseguiu sentir também essa sensação de estranhamento e fascínio quando o grito gutural vai de encontro com o toque do triângulo? Quem nos explica um pouco dessa cosmologia fascinante da Papangu é o Pedro Francisco, um de seus integrantes. Bora pro Na Garagem Discos bater um papo com o Pedro? Certo, tem um pulso dissoluto, improvisado, gestos. Nem toda música ele peço, em questão de amor, com ele não opino, deixo ao destino das coisas incertas. Quando em mágoa ele reclama, pois as paixões são tempestades e ao amor esse vampiro cede. Então desespero, ele diz. Quando em mágoa ele reclama, mas eu me vingo desse coração aflito, fazendo da tragédia do meu próprio grito um rock, uma guitarra, como um Chuck Berry. A Papangu demonstra que a experimentação legítima não precisa vir de fora. Ela nasce aqui mesmo e produz uma música única dentro do cenário brasileiro contemporâneo, que une tradição e modernidade dentro de uma produção musical que celebra a cultura nordestina, enquanto ainda brinca com as fronteiras sonoras. Hoje o Papo de Vinil recebe Pedro Francisco, um dos integrantes da Papangu, para conversar sobre as referências dele e da banda. E aí, Pedro, tudo bom? Prazer te receber aqui no Na Garagem Discos. Velho, primeiro eu queria saber de onde nasce o teu contato com a música? Desde a infância eu tive contato por meio dos meus pais. Meu pai era músico e lá em casa se ouvia muito disco, muito CD. Então, desde pequeno, músicos frequentavam em casa. Então, desde a barriga eu tô ouvindo música. Isso foi crescendo em mim até que eu resolvi pegar no instrumento e estudar, né? Legal. Você é muito instrumentista, né? Exatamente. O que você toca? Guitarra, baixo, teclado, percussões, flauta, Caramba. gaita. E aí eu queria saber, o que você escutava quando você era pequeno, Pedro? Quando eu era muito pequeno, eu comecei a ouvir os discos do meu irmão e eu via rock, principalmente. Esse tipo de som era muito interessante para mim. Grunge, depois metal, aí fui descobrindo rock progressivo, até encontrando jazz ali também, mais tarde.
Massa. E aí você, depois de um tempo, né, começou a produzir música e fazer música por conta própria, e aí acabou se encontrando com o pessoal da Papangu. Como é que foi esse processo, né, de produção musical até chegar na Papangu? Esse processo demorou, assim, basicamente uma década, que eu fui maturando muita coisa, compondo. Quando eu conheço o pessoal do Papangu, já conheci alguns deles por fora, Marco Maia, né, compositor e baixista do grupo, e a gente já se conhecia até pelo centro histórico, a gente se conheceu mesmo, então ensaiava por aqui perto, estúdios, né, e a gente pôde ter esse contato por meio do rock progressivo. Acho que foi a união ali, a gente conversava sobre King Crimson, Emerson Lake and Palmer, outras referências, e aí mais tarde ele veio me convidar para participar do grupo. O grupo já existia, já tinha o Holoceno gravado, né? E aí a gente entra com essa nordestinidade também, que já era presente, mas a gente pôde aflorar mais um lado meu e de meu irmão também, que gosta muito de música brasileira, Fagner, Hermeto Pascoal. A gente trouxe essa vertente para o grupo e foi muito interessante essa mescla. Então o grupo que tinha uma sonoridade bem pesada, né, passou a também desaflorar, né, esse lado nordestino, né? Massa. O Holoceno, ele é um álbum fantástico, mas o Lampião Rei, eu acho que ele abre portas para uma galera que não tinha contato com... Eu conheci uma galera que não tinha contato com rock, gosta muito de Lampião Rei. E uma galera que não gostava, não escutava metal e gosta de Lampião Rei, então é uma porta de entrada fascinante, assim, eu acho. Como é que você vê o Lampião Rei como essa porta de entrada para essa galera? Eu acho legal essa mescla de sons, porque possibilita que várias pessoas de gêneros diversos possam vir a curtir, né? Assim, a gente tem um pouquinho de tudo, né? Sim. O Hermeto falava muito isso, ele compunha de todos os estilos, porque é como um balaio, né? Sim. Uma feira, um monte de salada diferente, você pode escolher ali e leva para casa o que você curte mais, né? Eu também tenho isso na minha perspectiva. Eu gosto de metal, eu gosto de psicodélico, eu gosto de música brasileira, eu gosto de forró, eu gosto de assim, assado. Eu acho que tudo tem uma coisinha assim que fascina, um toque, né, uma composição. Eu também sou bem diverso nesse sentido, assim, de escutar música. Sou fascinado. Cara, eu pesquisando, né, eu vi que o Papangu gosta de falar que produz um rock troncho. Sim. O que seria isso? A gente recebeu essa alcunha, assim, tanto ela quanto de Hermetocore. Então a gente abraça muito. O Hermetocore foi um fotógrafo de São Paulo, Fernando Iocota, que batizou. A gente gosta muito dessa também. Mas rock troncho é um rock com verdade, né? A gente não tem medo de cantar em português, não tem problema com isso. Então a gente também respeita muito outras bandas que também abriram portas, como o Angra, como Sepultura, cantando em inglês. Então não é um problema, mas a gente quer muito mostrar o nosso sotaque e a gente entende que isso faz parte da nossa identidade. E a gente não sabe fazer de outro jeito. Sim. Então, rock troncho é um rock com verdade, rock sem muito protocolo, sabe? Sei. Protocolo a gente inventa na hora. Eu gosto muito disso, eu acho que você citando o Angra, e Angra realmente é uma referência que a gente nota dentro da banda, mas que vocês não incorporam, por exemplo, o sotaque ou como é que posso dizer, a língua anglo-saxã, que às vezes se faz presente, ok, a gente gosta muito, exato. Mas quando a gente vê o nosso sotaque, eu acho que é muito mais fantástico, é muito mais massa. Pedro, a fim de conhecer um pouco mais da tua trajetória musical, eu queria saber qual é o disco primordial e fundamental, assim, pra tua trajetória. A gente tem alguns discos aqui, eu sei que você separou alguma coisa pra gente. Total. Vamos falar do Jardim dos Animais, que é Massa. um dos discos mais importantes, assim, da minha formação, né? Eu, desde criança, escuto. E esse aqui tive a honra, né, ter a assinatura, né, do Paulo Ró, que é um amigo, né, e a Cátia de França também, que pude assistir a um show e ela autografou. Então é um disco assim cheio de participações da música paraibana, assim, muito interessante. E, enfim, eu amo esse disco aqui. Cada faixa é um poema, né, que Paulo Ró musicou, de Ronald Clave, é um poeta mineiro, e tem assim vários animais, né, bichos. Então, assim, são curtos e os arranjos, né, teve a particularidade de, assim, meu pai ter ajudado, né, meu pai, Odair Salgueiro, gravou esse disco num estúdio que tínhamos em casa, não hoje existe mais, porém, assim, é um trabalho referência, assim, pra mim, que eu volto ali, vou ouvindo, é uma coisa, assim, inédita também pra época, porque teve uns arranjos feitos em MIDI, que era um som, assim, na verdade, não o som, mas os samples, né, as coisas digitais não eram tão
comuns. Então Sim. é um disco que soa, para mim, hoje, ainda muito atual, apesar de ter sido feito com esses instrumentos eletrônicos. Então é uma referência para mim, porque eu hoje utilizo também desse tipo de som eletrônico, né? Ele Batida. reflete na sua produção musical hoje em dia. Total. Quem for ouvir, assim, meu som, vai ouvir um pouco desse disco aqui também. Legal. Que música você destacaria pra gente? Eu gosto muito de Rinoceronte, que tem uma sanfona. É uma das poucas músicas que tem um instrumento acústico. Então, Rinoceronte é um shot. Legal. E cada música tem um estilo também, musical. E a outra, acho que seria Convocação, que é uma música que é uma guarânia, né? Que é um estilo, assim, que não é tão tocado, mas é um estilo que Paulo Ró gosta muito de compor, né? Um estilo, assim, bem balançado, em 3x4, né? O compasso. Então, assim, é muito bacana esse estilo, eu gosto pra caramba. E meu pai canta essa música também, então é uma memória afetiva, né? Assim, legal, também. legal. Cara, quando você costuma escutar esse disco, assim? Qual é o momento que, Pedro, eu vou escutar Jardim dos Animais? Pô, eu vou lembrar da primeira vez, que foi quando eu era pequeno, assim, que eu me lembro de ouvir, né? Assim, numa viagem de carro, que marcou essa viagem com a família toda. E aí, esse som, já desde pequeno, foi grudando. As músicas são curtas, já então fica gravado. Sim. E mais tarde, lembrar disso, quando eu tava produzindo música, falar, pô, eu tenho essa referência aqui, pertinho de mim, de uma música que eu acho sofisticada, ao mesmo tempo ela é simples. Então, eu precisei, para a produção do meu disco, Pedregulhos, fazer esse laço, porque eu queria usar sons eletrônicos. Então, eu voltei e também fiz uma pesquisa em cima desse disco curta para a minha universidade, né? Faço curso de música. Então, eu já estudei um pouco dele da maneira mais metódica, assim, também. Tipo, de destrinchar as faixas, entrevistar o próprio Paulo Ró também, para saber como foi esse processo. Porque meu pai faleceu, eu tinha 3 anos, né? Então, eu gosto de ir atrás desses amigos dele, porque eu tive pouco contato com ele. Então, por meio desses amigos e profissionais que trabalharam com ele, eu vou descobrindo algumas coisas e vou também aprendendo, né? Como é que ele fazia, como é que ele produzia, como é que foi feita essa música. Eu tenho muito interesse em saber disso, por trás do disco, né? Isso é importante. Acho que todo fã de música tem um pouco desse desejo de saber como é que foi construído o disco, como foi construída a música. Eu tenho um fascínio por isso, justamente por isso existe Papo de Vinil. Massa. E eu queria, você falou do Pedregulhos, eu ia entrar em Pedregulhos, eu queria saber mais da produção desse teu trabalho, como é que foi produzi-lo e o que você destaca nesse disco para quem não tem contato. Uma mistura, como é comum também ao Papangu, porém uma coisa talvez bem íntima e dessa procura por 10 anos, assim, em que eu comecei a tocar e fui tocando em bandas diferentes, estilos diferentes, mas principalmente ouvindo muitos CDs, discos, mais CD por conta da minha época, mas também tive acesso a vinil por meio da minha mãe e o que meu pai deixou também. Então eu fui atrás disso. Eu acho que o Pedregulhos, ele tem uma coisa pop também, então é o que eu acho que diferencia mais, assim, de outros trabalhos. Eu tenho uma coisa com a canção, assim, mais, né? Então isso eu acho bacana. Pedro, agora eu quero saber 10 discos e 10 histórias por trás desses discos. Vamos nessa. Bora? Bora. Bora, Relanzinho? Este é o 10 discos, 10 histórias com Pedro Francisco, para vocês conhecerem mais a fundo um pouco do que formou e forma a trajetória desse músico fantástico. Pedro, primeiro eu quero começar falando, querendo entender mais da tua identidade, então eu queria que você apresentasse pra gente alguns discos que formaram a tua identidade. É muito difícil o lugar que você colocou, Mike, mas eu tô tentando aqui. Eu trouxe 4 discos para cada uma das perguntas. Brincadeira, mas essa é uma das mais difíceis, eu acho que é a identidade. Mas eu fiquei pensando, e esse aqui é o meu primeiro CD que eu ganhei na vida. Então, Blue Oyster Cult
On Flame with Rock and Roll, que é uma compilação. E assim, quando a gente ganhava um CD, a gente passava muito tempo com ele, né? Então, com certeza, esse é o que eu passei mais tempo, foi o meu primeiro. E, lógico, tinha outros que eu ouvia do meu irmão, mas esse foi o primeiro meu mesmo. Então, assim, com certeza formou, assim, minha personalidade. Mas também Frank Zappa, até trouxe aqui também One Size Fits All, enfim, Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, são discos, assim, essenciais pra mim. E o que você destaca nesse disco ou em qualquer outro? Qual música você destacaria? A título, né, Cities on Flame Rock and Roll, era uma música do Guitar Hero. Então eu vi no Guitar Hero e falei, pô, tô atrás de ter um CD dessa banda. E aí eu ouvi esse CD e o pessoal falava assim, que banda é essa que você tá ouvindo e tal. Pô, achei muito massa a banda. Eu lembro que os amigos do meu irmão na época ficavam comentando, pô, você curte uma banda mó desconhecida, assim, dos anos 70 e pá. E foi o começo, assim, desse caminho. Esse caminho por músicos e músicas desconhecidas. Mundo obscuro do rock. Massa. Você falou de Black Sabbath, eu queria entender a tua relação um pouco com Black Sabbath, como é que foi, onde se iniciou. Essa banda Blue Oyster Cult tem um som semelhante um pouco, é um classic rock, assim, rock clássico, mas um pouquinho de peso, né? Aí logo em seguida eu fui descobrir também, o próprio Guitar Hero também, assim, videogame, né? Eu adoro videogames, música de videogame faz parte da minha vida também. Então, Black Sabbath apareceu aí, War Pigs, né? Paranoid. Mas assim, o disco que mais curto deles é esse daqui, que é um disco já que flerta mais com prog. Sim. Foi a primeira vez que eu ouvi um riff e fiquei assim, voltando pra ouvir de novo, Sabra Cadabra. Foi assim, mudou minha vida. Tem o Rick Wakeman também, que é do Yes, nesse disco, ele toca nessa música. E é simplesmente incrível, eu escuto até hoje e me inspira muito. Você falou que gosta muito de videogame. Eu queria entender a tua relação com os games e o que você destacaria assim, de música dentro do videogame. Música de Kingdom Hearts, que é da Yoko Shimomura, é uma compositora incrível, que fez também Mario RPG, que é outro jogo que marca a minha vida. E eu sou muito influenciado pela música de RPGs, de música japonesa, Final Fantasy também. Então, Final Fantasy tem umas trilhas fascinantes, assim, que me marcaram muito também na minha infância. E até hoje eu não parei de jogar Final Fantasy, porque Final Fantasy não parou, nunca não vai parar. E Marco, Rodolfo também, são dois aficionados por RPGs. Então legal. A gente traz muito isso pro Papangu. Faixa Ruínas, por exemplo, a gente até brinca ao vivo, às vezes faz uma menção da Ocarina, né, de Zelda. Sim. Então são jogos assim que a música de videogame com certeza é uma das maiores referências minhas, assim. A gente não falou, né, mas tá aí. Legal. Cara, agora eu queria saber um disco ou discos que marcaram o final de um relacionamento. Eu me lembro agora de cabeça o Pink Moon, até esqueci de trazer, procurei, não achei, do Nick Drake. E assim, o King Cruel também é outro disco que eu ouvi pra caramba, assim, no final de um relacionamento. 6 Feet Beneath the Moon, são esses dois discos, assim. Pink Moon é um disco folk, mas muito diferente, assim, com afinações esquisitas no violão. Então ele é bem introspectivo, então acho que marcou por isso, assim. Faz sentido. Já o King Cruel é um som também um pouco obscuro, assim, mas flerta mais com o pop, com batidas eletrônicas, assim. Mas também tem uma voz, assim, bem verdadeira do cantor, né? Que eu gosto pra caramba também. E pra chorar, pegando essa seara, assim, de fim de relacionamento, pra chorar você escuta o quê? É o Clube da Esquina, com certeza. Legal. É o disco que mais me toca, assim, que eu já me emocionei, assim, ouvindo. Disco longo, né? Se não me engano, disco duplo, né? Sim. É bastante interessante esse disco, assim, quanto eles conseguiram condensar ali de informação nova, musical, para o mundo, né? Então até hoje é um disco referenciado, assim, não tem o que falar desse disco. Ele é sensacional, começo ao fim, não tem... Acho que não consigo achar um defeito naquele disco. E eu costumo procurar defeitos, assim, em algumas coisas, mas o Clube da Esquina é fantástico, é perfeito. Cara, falando de chorar, o oposto. O que você escuta quando você quer se animar? Outro disco que eu tenho, né, o CD, né, mas não trouxe, é o Discovery, do Daft Punk. Sim. Pra animar, né, você tá perguntando. É um disco bem animado, eletrônico, né, assim, também marcou muito, tem um audiovisual que é incrível, um clipe em filme, né, desse disco. Mas é assim, eu acho fabuloso a mistura que os caras fazem, assim, franceses, né, são incríveis. Daft Punk é, assim, com certeza, uma grande referência também, e assim, pra animar é um grande som, assim. Legal. E tu tem um trabalho artístico para além da música, né?
desenho também. Desenha. Eu não sei, eu tava pensando, lembrando disso, mas eu não sabia se era mesmo que eu tava pensando. Isso mesmo. Como é que é? É interessante porque eu penso muito em sinestesia, né, para compor. Então eu tento compor uma imagem que está na minha cabeça, isso vira música, né? Legal. Então é como um filme, é como Massa. um jogo. Eu fico pensando nisso. Os sons são como imagens, né? Personagens, então Cores. cores principalmente assim. Então Massa. isso faz parte, não tem uma coisa sem a outra, sabe? Uhum. Dissociável assim. Que disco você escuta quando você vai viajar, por exemplo? Eu separei aqui um que é o Fleet Foxes, que eu acho legal também, uma onda folk, assim, mas com algumas coisas assim mais prog, assim, em alguns momentos que eu acho legal. Então é um disco que eu escuto também desde criança, assim, por meio do meu irmão, que mostrou essa banda. E tem uma coisa indie também que eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho solo, assim. Legal. É muito bacana esse disco. Deixa eu ver. É um disco lindo. A capa eu acho que é Maravilhoso. Hieronymus, ou então, tô em dúvida se é o Peter Bruegel. Vocês vão poder me corrigir melhor. Bom, Agora, aqui... falhou a referência, assim, mas é uma obra de arte, né, conhecida, que eles aproveitaram para a capa. Eles gostam dessa coisa também. O segundo disco deles é lindo também a capa. Que música você destaca desse disco, assim? Chama Quiet Houses, eu acho. Acho que é Quiet Houses. Massa. Mas todas, eu escuto esse disco de cabo a rabo, na verdade. É um disco que eu não pulo nenhuma faixa. Massa. Eu adoro escutar disco do começo ao fim, um disco que conta uma história. Isso. Lampião Rei faz isso muito bem. Total. Porra, do começo ao fim, É uma sem coisa pular. só, né? É uma coisa só, eu gosto dessa experiência. Eu também. Agora eu quero saber um disco nostálgico pra você. É o Grace, do Jeff Buckley, que acho nostálgico não só porque a música tem sentido pra mim, mas ele faz esse sentimento nas músicas dele, eu acho. Então, só de ouvir a música, assim, eu acho que ele traz isso, essa informação, né? essa emoção na música dele, que faz com que a música seja atemporal e nostálgica mesmo. Legal. Mas você é transportado pra algum lugar quando você escuta? Vários lugares. Acho incrível como ele canta e a escolha total do álbum é um álbum perfeito, assim, né? Ele faz algumas versões também de Nina Simone no disco, se eu não me engano. Ele toca Leonard Cohen, né? Aleluia. E tem mais alguma versão que eu tô me esquecendo agora, mas principalmente todas as faixas, é como esse do Fleet Foxes também. É um disco, assim, impecável, assim, também. E que me transporta para vários lugares. Isso é incrível. E um disco que ninguém imagina que você gosta? Trouxe aqui o Offspring, né? É um disco da infância, também tá sem a capa aqui, mas tem a contracapa, tem o CD. É um americana, né? Offspring. É um disco de hardcore, se eu não estou enganado. Então, assim, muita gente vai achar que eu não escuto, mas eu acho massa esse disco. Tem vários clássicos aqui. Pude assistir eles ao vivo também. Legal. Uma vez. E, Pedro, um disco que você tem vergonha de admitir que gosta? Isso foi bem difícil, eu fiquei pensando, mas não escuto mais atualmente, mas acabei, para responder a pergunta, fui pesquisar, né? E aí eu encontrei, assim, o Creed, né? Que é uma banda, assim, que acho que muita gente tem vergonha de admitir, né? Assim, que curte, eu não sei. Mas, assim, pelo menos numa panela, assim, de alguns amigos, né? Mas eu acho que, assim, pra mim, foi importante quanto guitarrista, eu vi alguns daqueles riffs lá no Weathered, né? Esse disco tem uma capa icônica, assim, engraçada, né? Bem anos 90, 2000, assim, né? Então aquela coisa bem imposta da voz, meio esquisita, né? Ele tá cantando, parece que tem, assim, alguma coisa na boca dele. Masculinizado, uma coisa bem engraçado, né? Mas, assim, os riffs foram importantes de algum jeito, porque eu virei guitarrista, né? Então aquilo passou por mim. Agora, eu queria saber uma descoberta recente sua. Não é música nova, porque eu escuto muito música das antigas, né? Então, assim, uma descoberta recente era um disco que eu parei para ouvir recentemente, do Zé Rodrigues. Chama Quem Sabe Sabe, Quem Não Sabe Não Precisa Saber. Esse disco eu achei genial, tem me influenciado bastante, assim, a pegada dele de rock. Legal. Com um tom humorístico, assim, nas letras, né? Com umas sacadas, assim, com arranjos, né, bacanas. Então, assim, eu acho legal. Tenho ouvido esse trabalho, assim. Mas, recentemente, assim, alguns colegas têm lançado discos também. Se eu puder recomendar um. Por acaso eu participei, mas não por isso. Do Caio Medeiros e do Gabriel Bulara. São dois queridíssimos amigos que estão lançando um disco agora. Legal. E eu
tô curtindo esse trabalho deles também. 2 das faixas eu participei, mas o resto eu tô ouvindo pela primeira vez, agora que lançou, então trabalho aí. Fica aí a indicação do Pedro para vocês descobrirem um disco mais Vamos ouvir. recente. Legal. E Pedro, pra gente finalizar, eu queria saber um disco que você gostaria de ter feito. Eu tenho 2, né? Eu tinha pensado num, que era o Taiguara, Emira Tairaipi, mas chegando aqui, encontrei esse disco incrível também, que é tão incrível quanto, talvez menos falado do que o Emira Tairaipi, porque o Emira virou um símbolo, né? Por ser um disco que foi retirado em 72 horas de todas as lojas, né? Durante a ditadura. Então esse aqui é um outro disco dele que ele fez. Eu não sei se ele fez esse disco fora do país, acho que não. Mas ele morou um tempo na Inglaterra e esse disco tem também uma particularidade, que é a guitarrista, é a Marlui Miranda, né? Que é uma compositora e também pesquisadora de música indígena. Então esse disco aqui é incrível, tem umas músicas fenomenais. Ele toca o piano Rhodes, né? Piano elétrico, acho que ele toca flauta na música também. Taiguara é um grande inspiração para mim. Enfim, um disco que eu gostaria de ter pelo menos olhado a brechinha de como é que ele gravou e Massa. tal. Legal. Legal ver isso aqui pessoalmente. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui ele. Tem um pôster aí, um quadrado pequenininho que é enorme. Eu tava filando. Vamos ver. Tem essa capa, né? Fotografias, né? O nome do disco, então... Fotografias. Esse é o pôster? É. Massa demais. Olha só. Aí. Que música você destacaria desse disco? Eu gosto muito de Flauta Livre. Eu acho Flauta Livre uma das minhas favoritas. Flauta Mas Livre. assim, é um descasso também. Pode ouvir tudo aí sem medo. Do começo ao fim, Começo de ao cabo a fim. rabo. Tem o pai dele também, tocava bandoneon, né? Na faixa, se eu não me engano... Sei não qual é a faixa agora, mas... tem uma faixa que ele toca aqui. Mas Legal tem tudo aqui, demais. ó. Agora eu tô vendo. Tem toda a... Isso aqui é o legal, né, de disco. Você tem toda a ficha técnica. Toda. Você vê quem compôs, ó. Então é muito massa. Mas eu recomendo, isso aqui é ouro. Fabuloso. E Pedro, a gente tá falando aqui de disco que você gostaria de ter feito. Papangu lançou recentemente um single, Justo. né? Eu queria saber se... o que a gente pode esperar da nova fase da Papangu, depois de Lampião Rei, o que vem em seguir? A Papangu lançou um single recentemente, lançou o Calado de Olho. A gente fez assim quase uma suíte assim bem longa, né? A faixa com vários estilos assim. Sim. É uma música de Rodolfo e Marco, meu irmão, né? Rodolfo, para quem não sabe. E aí a gente arranjou essa música coletivamente, fez um arranjo assim que tem violão de 12 cordas. Ela começa uma história assim com slide, também guitarra com slide. Depois vai entrando num metal totalmente influenciado por Magma, que é uma banda francesa que a gente curte pra caramba. Massa. No final ela já vai pra uma coisa meio indie, assim. Tem MPB também no meio, uma onda que meu irmão gosta muito de fazer. E em breve vamos lançar Colosso, que é uma música minha, com arranjo meu, para o grupo. Legal. A gente vai lançar um clipe também dessa música, então amanhã esse clipe vai sair, não sei que dia estamos falando, né? Da TV temos outra temporalidade, mas enfim, vai sair esse single clipe, então assim, uma coisa que a gente fez toda em Super 8. É um clipe meio documentário, né? É como se fosse um curta. Um curta. Então Legal. a gente fez assim em Super 8 totalmente. Massa. Então foi uma coisa bem interessante. A gente filmou aqui, enfim, filmamos em Cabedelo, né? Então assim, foi muito legal essa odisseia, assim, vai vir esse single aí pra vocês. Então se preparem aí pra muita música, muito prog, com muito sintetizador, Massa. guitarras, tudo de bom. Legal. A próxima fase da Papangu promete, então. Totalmente. E a sua carreira solo? E aí agora estamos aí prestes a participar do festival. Não sei quando vai sair também essa entrevista, talvez já tenha participado do Festival de Música da Paraíba, mas uma música minha tá lá, tudo pode acontecer. E eu tô trabalhando esse meu primeiro álbum, né, que chama Pedregulhos. Se tudo der certo, esse ano ainda temos um disco aí de estreia, né, um álbum meu. Legal. Perfeito.
Esse foi o 10 discos, 10 histórias com Pedro Francisco. No programa de hoje, nós mergulhamos um pouco mais nas influências que compõem a arte de Pedro Francisco e também da Papangu. E agora, Gil Sabino aprofunda ainda mais esse mergulho no Por Dentro do Som. A maracutaia é armada para Ildefonso, sonho, amor e perseguição. Paraíba, Nordeste, Brasil e mundo. Por dentro do som! Por dentro do som! Eu tô por dentro do som. Paraíba, Nordeste, Brasil e mundo. Por dentro do som! Eu tô por dentro do som. É com muita habilidade que a banda Papangu monta o cenário da música maracutaia. Maracutaia, destino selado, quebraram um caboclo no meio sem ele notar. 7 marmanjos de pelo no rosto armaram pra ele. De um sonho, Rodolfo Salgueiro escreve o realismo mágico, o caboclo, 7 pedreiras e uma tramóia montada. Então, cego de morte, chamou seus homens à praça. Disse-se em mãos, é dia de sorte, vida Alfonso rumo ao norte, um livro de praça. Te cuida, tá marcado pra morrer. A partir daí, a música ganha um tom ainda mais espiritual. Baixo Santo, Pedra de Fogo, o corpo, a fé e a luta se encontram. Por favor, te cuidas, lindo meu, tás marcado pra morrer. O rock troncho da banda é levado com elementos do rock, do core, do forró e do samba, multiplica a imersão na saga de Ildefonso. Vamos escutar mais. A Paraíba sempre foi um celeiro fascinante da nossa música nacional. E agora você fica ainda mais por dentro da nossa música. Aqui te queria só pra mim, seria tão feliz. Eu preciso reagir, caminhar e parar de insistir. Difícil é que ver passar, é sempre imprevisível. Não queria mais te enxergar, é quase impossível. E tudo é como a gente quer. Queria ao meu lado, só pra me fazer um cafuné. Eu preciso de um abraço. Comecei a me afastar, parei de lembrar pra aceitar o fim. Fugi pra seguir, fraquejei, quase desisti. Eu queria viajar pra algum lugar
como a gente quer. Te queria ao meu lado, só pra me fazer um cafuné. Eu preciso de um abraço. Para encerrar esse papo de vinil, com vocês, Pedro Francisco, tocando estacato. Se você vier encontrar o meu casaco, não acredito que você me deve satisfação. Eu só acredito na mentira, só acredito na verdade dita, só acredito na mentira que você conta. Se você quiser me dizer que houve engano, oh não, não acredito nos mistérios desse mundo pagão. Eu só acredito na mentira, só acredito em Arnaldo e Rita, só acredito na mentira que você conta. Só acredito na verdade dita, só acredito na mentira que você conta. Só acredito na mentira, só acredito na verdade dita, só acredito na mentira que você conta.